o coração de ferro no ventre, inquieto do século XVIII, quando o mundo ainda caminhava com passos de barro e rodas de madeira. Algo pulsava nas sombras das oficinas, nos delírios dos inventores e nas brasas dos sonhos. Era o som de um coração diferente. Não batia com sangue, mas com vapor. Não pulsava em carne, mas em aço. E sua batida haveria de mudar tudo, mas seu espírito não era feito de ferro estático, era feito de fogo. Onde os outros viam trilhos por onde carroças gemiam, ele enxergava caminhos onde o tempo corria, soprando fumaça contra o céu. Seus vizinhos riam. Diziam que vapor era só ar quente, não força. Mas Thomas ouvia outra coisa. Um rugido, como de um dragão ancestral, acordando de seu sono. Inspirado pelos boatos de engenhocas que usavam vapor para mover moinhos, era feia, barulhenta, lenta menos, mas era viva. E quando ela chegou ao seu destino, todos sabiam. O mundo jamais seria o mesmo. O tempo que antes se media em passos, agora era contado em fumaça e assobios. As estações nasceram como catedrais da pressa, e o apito do trem virou oração matinal. Thomas começou a imaginar algo mais audacioso: mover o mundo. Na Índia, eles cortaram a vastidão como linhas em um pergaminho antigo. Na Rússia, enfrentaram as estepes congeladas até o coração da Sibéria. Com sua lendária locomotiva Rocket, em 1829, George transformou o trem num símbolo de revolução. Uma flecha de ferro cortando os campos da Inglaterra com mais velocidade do que um cavalo podia sonhar. Thomas, o filho de um humilde ferreiro de Newcastle, crescera ouvindo o som do martelo contra a bigorna. E foi em meio à fumaça e aos estalos de brasas que nasceu a primeira ideia. E se o vapor pudesse puxar um vagão como se fosse um corcel? Na escuridão das madrugadas, ele rabiscava engrenagens com carvão e moldava caldeiras como quem cria um monstro com alma. Na Escócia, outro sonhador chamado James Watt refinava motores a vapor, transformando o suspiro de água fervente em poder mecânico. As ideias viajaram como trovões secretos e logo a Inglaterra fervilhava de protótipos, engrenagens e caldeiras fumegantes. Em 1804, quando a locomotiva de Richard Trevithick deu seu primeiro suspiro e se arrastou sobre os trilhos de ferro, foi como se o mundo tivesse soltado um grito abafado. O impossível andava. O chão tremeu. As pessoas correram atrás daquela besta cuspindo vapor e rugindo como trovão. Mas a história não parou aí. O verdadeiro encantador de feras, George Stephenson, filho de um foguista analfabeto, veio dar alma à criatura. Os trilhos se multiplicaram como raízes metálicas em solo fértil. Aldeias se transformaram em cidades. Cidades se tornaram impérios. Pelos campos da América, os trens cruzaram o oeste selvagem como serpentes de aço, unindo o Atlântico ao Pacífico. Cada locomotiva que nascia carregava mais do que carga, menos carregava esperanças, despedidas, reencontros, cartas de amor e bilhetes de adeus. Carregava o futuro. Vieram os motores elétricos, os trens-bala, os aviões. E os trens a vapor foram sendo guardados como memórias, como relíquias em trilhos adormecidos. No entanto, há algo que eles deixaram para trás: um rastro de poesia metálica no ar. O trem a vapor segue seu caminho, levando a humanidade não apenas de um ponto a outro, mas do passado à imaginação, da invenção à eternidade. Mas o vapor, como toda magia antiga, começou a perder sua força, porque cada apito de locomotiva ainda ecoa nos corações dos que sonham com trilhos, com distâncias vencidas com a beleza de um mundo que se move ao ritmo do engenho humano. E se você fechar os olhos e escutar, talvez ainda ouça menos bem longe. No horizonte o assobio de um velho trem a vapor, cortando o tempo, levando não apenas passageiros, mas sonhos, invenções e eternidade. Perfeito! Vamos continuar essa jornada pelos trilhos do tempo agora, atravessando oceanos, continentes e corações humanos. No Oriente, o rugido do vapor acordava impérios milenares. Em cada estação, mercados brotavam. Em cada trilho, um caminho para o futuro. Os vagões se enchiam de línguas diferentes, castas distintas, histórias milenares viajando lado a lado. E com o tempo, os trens a vapor tornaram-se parte da própria identidade. Indiana, menos tanto símbolo de modernidade, quanto poesia. Na Índia, sob domínio britânico, as locomotivas surgiram como deuses de ferro, em meio aos templos e arrozais. O povo indiano via o trem como mistério e milagre. Alguns se ajoelhavam, outros fugiam, mas logo ele se tornaria parte da alma do país. O coração de ferro continuação,
quando os trilhos chegaram ao continente americano. Não vieram apenas com ferro e fumaça. Vieram com promessas, vieram com pressa. A terra do horizonte infinito precisava ser tocada, domada, costurada como um manto aberto, esperando agulha e linha. Cada vagão era um pequeno mundo. Crianças nasciam em viagens. Amores eram descobertos entre os bancos de madeira. E poetas escreviam olhando pela janela, tentando capturar em palavras o que o trem levava em velocidade. Fazia bisões correrem, indígenas observarem com olhos de alerta e colonos aplaudirem com mãos calejadas. Em 1869, quando o último prego dourado foi martelado na ligação da First Transcontinental Railroad, unindo o leste ao oeste, um rugido ecoou pelo país inteiro. Um novo tipo de liberdade havia nascido, costurado em trilhos e vapor. E os trens a vapor se tornaram essa agulha ardente, bordando os Estados Unidos com velocidade e coragem. Ali, nas planícies do oeste, os trilhos eram lançados como declarações de guerra contra a distância. O som da locomotiva era novo, feroz. O trem passou a carregar não só passageiros e mantimentos, mas ideias, jornais, esperanças e exílios. Mas não era só no Ocidente que o trem rasgava mapas. Os trens na Índia não apenas cruzavam o território, eles o costuravam com um tecido invisível de união. Na vastidão da Rússia, outro desafio surgia. O frio, as distâncias inumanas, as paisagens que pareciam nunca acabar. Mas os homens de Moscou e São Petersburgo não se intimidaram. Sonharam grande menos, como sempre sonharam. Do outro, a batida do vapor no ritmo do coração, carregando soldados, refugiados, coragem, fugindo das explosões e correndo em direção ao desconhecido. E embora usados por colonizadores com intenções ambíguas, os trens logo seriam também ferramenta de resistência, de liberdade, de autonomia. Povos que haviam sido divididos começaram a se conectar. As locomotivas levavam não só bens, mas vozes, e dentro dela ainda queima o eco dos primeiros sonhos que moviam os homens, menos aquele desejo puro de chegar além da última colina, de ultrapassar o horizonte, de não aceitar que a distância seja uma barreira. O som do apito atravessava as ruínas, e ainda soava como esperança. O trem seguia dia e noite e dia, como se fosse a linha entre o tempo e o esquecimento. E assim nasceu a Transiberiana, uma das maiores proezas já criadas por mãos humanas. Porque os trens a vapor não pararam nas estações, eles entraram nos livros, nos filmes, nos sonhos. Tornaram-se metáforas. Fantasmas encantados de uma era em que o fogo movia o mundo e a jornada era tão importante quanto o destino. Ele apenas mudou de forma, evaporou-se como o próprio vapor que o movia e foi se alojar nos lugares mais profundos da mente humana, menos na arte, na memória, na fantasia. Os trilhos cruzaram rios congelados, montanhas brancas, florestas sem fim. Viajar pela Transiberiana era como atravessar eras. De um lado, lendas ancestrais. E mesmo quando as guerras vieram, quando bombas sacudiram o chão e fronteiras foram redesenhadas com sangue, os trens a vapor seguiam. Passou a simbolizar transição. Em cada livro, filme ou devaneio onde um personagem sobe num trem, algo sagrado acontece. O velho é deixado para trás. O novo está por vir. Na África, os trilhos serpentearam entre savanas e desertos, onde antes só os ventos gritavam. E assim, o trem a vapor passou a ser mais do que um transporte. Virou símbolo da revolução, da civilização, da possibilidade. Hoje, quando vemos uma velha locomotiva enferrujada no museu, talvez pensemos que ela está morta, mas não está. Ela dorme. E por mais que os trilhos sejam cobertos por mato ou esquecidos pela pressa moderna, seu som ainda vive dentro de cada alma que ousa inventar, desafiar e seguir em frente. Porque o trem a vapor não foi só uma invenção, foi uma declaração, uma promessa de que o ser humano, com fogo e engenho, pode criar caminhos mesmo quando tudo parece intransponível. Então vamos continuar essa viagem agora, não apenas pelos trilhos do mundo, mas pelos trilhos invisíveis da imaginação humana. O coração de ferro, a jornada invisível. Mesmo quando a fumaça começou a rarear nas grandes cidades e os motores a diesel passaram a dominar as linhas férreas, o trem a vapor não desapareceu. Nos contos de infância, o trem se tornou portal. Uma locomotiva antiga, solitária, esperando em uma estação de neblina, passou a representar mais do que transporte. Quem nunca ouviu falar do Expresso de Hogwarts? Uma locomotiva vermelha, bufando vapor, que parte de uma plataforma escondida entre os muros do mundo comum. Ali,
o trem a vapor deixou de ser apenas um veículo e virou ponte mágica entre realidades. Era preciso embarcar. Para encontrar seu verdadeiro destino, era preciso ouvir o apito e acreditar. Mas muito antes disso, escritores como Charles Dickens usavam o trem para explorar o impacto da modernidade. Em suas histórias, ele representava tanto o avanço quanto o risco. Um monstro de ferro que trazia o progresso, mas também esmagava o que era humano, simples, ancestral. Pense nas perseguições sobre vagões em movimento, nos encontros românticos em plataformas cobertas de neblina, nos heróis solitários, embarcando em silêncio enquanto o apito corta a solidão da madrugada. Um coração que, como uma caldeira acesa, ferve de vontades, bufando contra os medos, pronto para avançar trilhos adiante, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Em O Expresso do Oriente, carrega intrigas e mistérios. Em Era uma Vez no Oeste, é prenúncio do fim da era dos cowboys, substituída pela modernidade impiedosa que chega com cada quilômetro de trilho. Mas foi o trem a vapor que ensinou o prazer de ir, de atravessar paisagens lentamente, de escutar o som das rodas sobre os trilhos como um tambor ancestral dizendo: você está indo, você está mudando. O trem se tornou o próprio símbolo do tempo que escapa. É memória viva. É a lembrança de um tempo em que as distâncias eram vencidas com suor e coragem. É a imagem da humanidade movida por fé no próprio engenho no cinema. Os trens a vapor criaram cenas eternas. Em filmes como Doutor Zhivago, a locomotiva é símbolo da mudança impiedosa. São como fantasmas poéticos que cortam a noite dos séculos. Representam tudo aquilo que nos move sem explicação. A saudade, a esperança, o desejo de fugir, o desejo de chegar. Nos quadrinhos, nas músicas, nos sonhos os trens a vapor seguem. E se observarmos bem, veremos que há um trem a vapor em cada coração inquieto. Os antigos maquinistas tinham olhos queimados de carvão e mãos calejadas de ferro, mas sabiam de algo profundo. Um trem só anda quando há fogo no peito e um trilho à frente. Eles não guiavam apenas vagões, guiavam destinos, e sabiam que cada estação era uma despedida e uma promessa. Hoje, mesmo com trens magnéticos voando sobre trilhos invisíveis, mesmo com aviões riscando o céu e foguetes tocando o cosmos, o velho trem a vapor ainda guarda algo que nenhuma tecnologia substituiu: a poesia da viagem. Porque o mundo moderno nos leva mais rápido. E talvez seja por isso que muitos ainda choram ao ver uma locomotiva antiga em movimento. Porque ali não é só ferro, não é só fogo. Sim, o trem a vapor foi superado pelas máquinas modernas, mas ele não foi superado no coração. E assim, esse coração de ferro segue batendo. Não mais sobre os trilhos menos, mas dentro de nós. Em cada nova invenção, em cada passo rumo ao desconhecido, há uma centelha daquele primeiro fogo, daquele primeiro suspiro que moveu o mundo com vapor e sonho. Talvez, por um instante, você esteja embarcando novamente, rumo ao impossível, rumo ao eterno. Então, da próxima vez que ouvir um apito ao longe menos, mesmo que seja apenas imaginação, feche os olhos. Claro, aqui está uma descrição envolvente para o YouTube, ideal para um vídeo com essa narrativa sobre a invenção dos trens a vapor. O coração de ferro. A invenção que moveu o mundo. Embarque em uma viagem poética e emocionante pela história dos trens a vapor, desde os primeiros suspiros de engenho e fogo nas oficinas do século XVIII até a transformação dessa criação em símbolo de progresso, magia e eternidade. Dos campos da Inglaterra aos desertos da África, dos romances clássicos ao cinema. Esta é a história de uma invenção que não apenas mudou o mundo, mas ensinou a humanidade a seguir em frente. Descubra como o vapor não apenas impulsionou rodas de ferro, mas também corações humanos, atravessando continentes, guerras, sonhos e revoluções. Uma jornada cheia de alma, metáforas e inspiração. Para quem ama história, emoção e a poesia do movimento. Aperte o play, escute o apito e viaje com a gente. Trens a vapor, história, motivação, revolução industrial, viagem no tempo, poesia histórica, narrativa inspiradora.